Olá, eu me chamo Jean e você está no canal da Dominus Evangelização e Marketing. E neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre o passo a passo para criar um projeto de anúncio querigmático. É importante para a gente, enquanto comunidade, entender a necessidade de nós anunciarmos o Evangelho para aqueles que não conhecem a Deus. É aquela experiência de pescar em alto mar, né? Não ficarmos pescando no aquário. Então, para isso, eu quero ajudar você a estruturar aí um projeto, um modelo de projeto de anúncio querigmático. Então, vamos aos passos de forma bem prática para que você possa aprender a estruturar um bom projeto querigmático. Vamos lá. Então, a primeira parte que a gente precisa entender é o cenário que nós vamos atuar neste projeto. Quando a gente pensa a evangelização, nós temos que estar inseridos no contexto cultural, econômico, social daquela comunidade. Então, Gia, mas a comunidade já está aqui há 50 anos, 60 anos, a minha paróquia tem 100 anos. Não interessa o tempo que essa comunidade existe, é preciso que a gente compreenda e estude o cenário atual da comunidade. Com toda certeza, a sua comunidade há 10 anos atrás era diferente do que hoje ela é. Então é importante, na hora de estruturar um bom projeto de anúncio querigmático, analisar a realidade em que você se encontra. Então, uma coisa importante aqui é a gente ir por passos dentro dessa análise. Então, a primeira parte que você deve analisar é o ambiente externo da comunidade. O que é esse ambiente externo? É todo o comportamento social, cultural, econômico, geográfico, demográfico da sua comunidade. Então, você precisa ir buscar fazer algumas pesquisas para identificar pontos fundamentais que você vai utilizar, inclusive, em favor do projeto de anúncio querigmático. Então, analise essa realidade. Gente, como que eu faço para analisar isso? Existem alguns instrumentos, alguns recursos que você pode utilizar. Um deles é o site do IBGE, onde você consegue encontrar dados do último censo, apesar de a gente ter um censo que já deveria ter sido lançado um novo, mas o censo tem uma projeção também de futuro, então você pode utilizar e analisar a sua cidade dentro do censo. Você tem veículos de comunicação da sua região que vão fazendo uma série de relatos jornalísticos que ali você consegue identificar comportamentos, sejam culturais, de violência, de uso de drogas, de uma série de problemas sociais ou de coisas boas também, que podem lhe auxiliar no processo de investigação e de análise externa da sua comunidade. Então, a internet é um bom recurso para isso. Você tem que cuidar com as fontes que está pesquisando, mas elas servem sim de parâmetro. Outro ponto para análise da realidade é conversar com as pessoas, conversar com os agentes pastorais, identificar, por exemplo, pontos em comum que esses agentes vivem no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, de convivência. O próprio pároco, ao fazer as confissões, ele tem uma série de dados ali que apresentam as dores do povo. Então, claro que ele não pode expor aquilo que é segredo de confissão, mas ele pode identificar comportamentos comuns. Então, na minha cidade, por exemplo, muitas mulheres me procuram por conta de violência doméstica. Se isso começa a se tornar muito comum, pode ser que no cenário da sua comunidade isso seja muito forte, então você pode utilizar isso no processo do anúncio querigmático. Então é importante a gente analisar o ambiente externo. Existem diversos modelos de pesquisa e aí eu convido você também a buscar referências e a estudar na internet como estruturar pesquisas de análise e de diagnóstico, e aí você vai ter um cenário mais claro para atuar. Outro ponto importante é a análise do ambiente interno da comunidade. Como a nossa comunidade está preparada para esse anúncio querigmático? Como que ela se organiza e como que ela se comporta atualmente? E se esse cenário é propício ao anúncio querigmático? Ora, se a minha comunidade vive grandes conflitos pessoais de relacionamento, será que eu trazendo pessoas novas para a comunidade, no meio dessa confusão toda, isso vai ser positivo para essas pessoas novas? Então você precisa analisar bem esse cenário, entender como ele está,
e trilhar, às vezes, um plano de ação para resolver algumas lacunas e problemas que existem no ambiente interno, até mesmo antes de querer anunciar o evangelho para aqueles que estão externamente. Nós temos uma formação aqui no nosso canal que vai tratar, o tema da formação é como estruturar um time de evangelizadores. E nessa formação o palestrante fala muito da importância de nós pastorearmos e cuidarmos dos agentes pastorais e dos líderes. Convido você a assistir essa formação também, ela vai lhe ajudar a entender um pouco mais da importância de preparar bem esse time de evangelizadores para que eles transbordem aquilo que vivem na comunidade. Tá certo? Então, nós já temos aí duas dicas importantes, a análise do ambiente externo e interno. É importante a gente entender que toda essa análise precisa ser utilizado dados confiáveis. O achômetro aqui, ele é perigoso, porque nós podemos, a partir do achômetro, julgar a vida das pessoas, nós podemos explorar as fragilidades das pessoas. Então, tome muito cuidado quando a gente vai analisar os dados e usar muita opinião do agente pastoral ou as nossas opiniões pessoais. Por exemplo, nas comunidades é muito comum eu ouvir, as pessoas não querem saber de Deus, elas são egoístas, elas não querem saber da igreja e tudo mais. E eu não concordo com esse discurso. As pessoas têm uma sede de Deus que é intrínseca a elas. O que acontece é que as pessoas não têm interesse pela vida evangelizadora ou pela vida numa comunidade cristã, não por causa do Cristo, mas por aquilo que elas veem nas pessoas que são os cristãos, né? Tem até uma frase que eu acho muito interessante e que é uma experiência que Gandhi fala, né? Não é que eu não acredito no Cristo, eu não acredito nos cristãos do Cristo. E isso é muito forte, porque muitas vezes as pessoas até acreditam em Deus e acreditam no Cristo, mas o nosso contra-testemunho fere esse anúncio querigmático e impede que as pessoas participem da igreja. E é importante a gente entender também que essa análise é uma análise, é um raio-x da situação. Então é um olhar do alto para baixo. Não é um julgamento, mas é uma análise de cenário. Por exemplo, quando você está fazendo um diagnóstico, você está dizendo assim, eu tenho do meu lado esquerdo a Bíblia, eu tenho do meu lado direito o computador, eu tenho duas luminárias que estão iluminando aqui o cenário, eu tenho a foto do Papa. Eu estou descrevendo o que eu vejo, mas eu não estou dizendo, eu acho que o computador deveria estar do lado esquerdo, eu acho que a Bíblia não deveria estar em cima da mesa. Eu não estou colocando a minha opinião. O diagnóstico não tem essa função. O diagnóstico tem a função de identificar aquilo que existe no cenário. Tá certo? E isso é fundamental para você estruturar um bom projeto de anúncio querigmático. As pessoas têm sede de Deus, e se nós colocamos julgamentos diante do comportamento delas, nós não vamos ter a empatia necessária e a misericórdia necessária para que elas sejam alcançadas por Deus, para que elas possam, de fato, experimentar de uma amizade, de um relacionamento que não é seu com ela e com Deus. É dela com Deus e Deus com ela. Então eu não posso roubar isso dessas pessoas, entende o que eu quero dizer? Então essa análise de realidade me ajuda a ter um olhar mais prático sobre o projeto e como eu devo atuar. E aí também frear qual é o meu limite diante desse projeto, qual é o meu limite diante das pessoas. A gente às vezes ultrapassa o limite da individualidade, daquilo que a pessoa tem um tempo, e inclusive o tempo de Deus, né? A gente tem aquela frase bíblica que diz, há um tempo para cada coisa, há um tempo para cada pessoa. Né? E a gente precisa respeitar esse tempo, principalmente no que diz respeito ao anúncio querigmático. Tem uma estratégia muito bacana que eu acho que contribui, tenho certeza que contribui para a evangelização, que é a definição de personas. A definição de persona, e aí eu quero convidar você a olhar aí o slide agora que vai aparecer para você, e eu vou ler com você, ela ajuda a gente a entender um pouco mais aonde nós vamos atuar. Então, a definição de persona é uma representação semi-fictícia de uma pessoa que melhor caracteriza o público-alvo definido anteriormente, ou seja, você tem que ter pensado num público-alvo antes, incluindo seus comportamentos, formas de pensar e outros
parâmetros e outras características que você achar necessário que tenha nessa definição de persona. Vamos lá, como é que a gente pode estruturar uma persona? Existe uma planilha que está aqui embaixo na descrição do vídeo, eu coloquei a planilha aqui para vocês, que é o validador de persona, e também tem um e-book que ensina você a estruturar uma persona. Eu não vou entrar em detalhes, você pode acessar esses links e baixar esse material, e ele vai com certeza lhe ajudar a estruturar as suas personas aí para sua comunidade. Quando a gente estrutura um projeto, existe um escopo básico que a gente pode utilizar, certo? Eu quero apresentar para você, eu convido você a olhar aí no slide qual é o escopo. Então, primeiro eu preciso dar um nome, um título para esse projeto, certo? Jean, eu vou trabalhar um projeto com empreendedores da minha comunidade, uma evangelização que tem como foco os empresários daquela região, daquela comunidade. Eu estou inserido numa comunidade onde eu não tenho muitos moradores, mas eu tenho muito comércio, muitos escritórios, e eu posso ter um projeto de anúncio querigmático para eles. E aí eu posso colocar ali, por exemplo, a experiência de um café pela manhã, uma vez por mês, onde eu vou fazer essa experiência de partilha com os empresários, vou ali fazer o anúncio querigmático uma vez por mês na minha paróquia. E você dá um título para esse projeto. Você pode pensar aí eu convido você, se a ideia servir para sua comunidade, já pode usar ela, e aí é interessante depois você colocar nos comentários ou me mandar um e-mail, e aí aqui vai aparecer para você o meu e-mail, você pode me mandar testemunhando. Então você pode criar esse projeto de empresários, que você vai tomar café com eles, vai fazer cedinho, porque eles têm um monte de atividade, você já viu, já percebeu isso na definição de persona, e aí o melhor horário para isso é, sei lá, 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, porque ele geralmente chega no trabalho às 9. E aí você vai fazer um café da manhã lá para esse empresário. Então, café da manhã com empresários, mas eu acho que você pode, a sua criatividade é grande, você consegue dar um título melhor para ele. Público-alvo e persona, aí você vai colocar lá, o público-alvo são empresários da região da paróquia e a persona é o Paulo. O Paulo é um empresário, aí você definiu certinho lá e deu até um nome, e você vai perceber lá nas indicações do e-book que você tem que dar um nome para essa persona. Ali você vai descrever o projeto, um texto breve, pode ser no máximo de 10 linhas, não precisa ser nada extenso. Dizendo, olha, o café com empresários vai acontecer toda última sexta-feira do mês, ele tem como foco, como objetivo, atrair os empresários para uma partilha de vida e também para aplicar o seminário de vida no Espírito com o intuito de levar o anúncio querigmático. Ponto. Tá aí a descrição do projeto. Você já sabe, qualquer pessoa que lê esse texto tem que entender, esse projeto significa isso. Breve, sem muito frufru, como se diz, né? Muitos detalhes. Nesse momento não é necessário. Depois você pode colocar o período de início. Nós vamos começar isso a partir de junho. Dia 10 de junho é o primeiro, ou dia 30 de junho é o primeiro café com empresários. Você precisa descrever quais são os indicadores. O que você vai medir para entender se você alcançou a meta. E aí, para isso, você tem que ter uma meta, que é um outro item do projeto. Então, eu quero atingir 10 empresários da paróquia. Eu quero que pelo menos 10 empresários participem do café uma vez por mês na paróquia. E aí você vai colocar lá, eu quero alcançar 10 empresários da região onde a paróquia está inserida. Os indicadores o número de empresários que participam do café e o número de empresários que permanecem participando em todos os cafés. Você precisa, a frequência, né, a assiduidade com que esses empresários estão vindo mensalmente. Então você precisa observar esses indicadores. E depois você pode até ter um indicador um pouco mais aprofundado, que é, por exemplo, qual é o número de empresários que participaram do café e que agora estão inseridos no contexto pastoral. Que, na verdade, o objetivo do anúncio querigmático é levar as pessoas a uma experiência de amizade com Deus e, a partir dessa experiência, elas serem inseridas na vida comunitária. Então, no final das contas, o que a gente deseja é que essa pessoa viva uma vida comunitária. Então, não é só que ela tenha uma amizade com Deus ali e ela viva de forma individual, porque essa amizade com Deus também é uma experiência comunitária, tá certo?
E aí eu vou mostrar aí, você vai ver na sua tela, por exemplo, como que a gente pode estruturar um projeto. Aqui eu trago um projeto que a gente fez para um cliente chamado Congresso de Mulheres. E aí ali eu tenho, por exemplo, as personas definidas, a descrição, o período de início, indicadores e as metas, que a gente chama aqui na agência também de OKRs, certo? Então você pode colocar ali, nesse caso a gente colocou em cada ano uma meta. Esse projeto tinha 5 anos de estruturação, então você pode, como você observa aí na planilha, você pode trabalhar com metas de crescimento. Ali, por exemplo, eu coloquei 400 pessoas no primeiro ano, 600, depois 800, até chegar a 1.400 pessoas em 2022. Então você pode ter aí um processo gradativo de aumento na participação. Um detalhe importante, gente, procure ter metas alcançáveis, você precisa que elas sejam números exatos, de fato, tipo, eu tenho que ter uma numeração na meta, mas não seja aquela pessoa, você precisa ser otimista, mas não seja fora da casinha, eu quero uma grande meta. Não, comece pequeno, por exemplo. São só 10 empresários. Depende do ponto de vista. Se eu fizer um trabalho com 10 empresários no ano inteiro, e desses 10 eu tiver 6 ou 7 ou 5 empresários que se engajam, são 5 líderes que eu vou ter na paróquia. Olha o crescimento disso num ano. E isso pensando em 5 anos. 10 nesse ano, 20 no próximo. Olha o quanto eu vou exponencialmente crescendo a minha evangelização na paróquia. Tente sair dessa visão muito massiva da evangelização e olhe para uma visão mais de multiplicação. Eu trabalho com pequenas células, pequenos grupos e vou permitindo que esse grupo ele automaticamente vá se multiplicando. De 10 eu transformo em 20, de 20 em 30 e assim por diante. Eu coloquei também para você aqui no link, aqui embaixo na descrição do vídeo, um plano de ação, um modelo de plano de ação que está no nosso blog, lá um blog post falando sobre plano de ação, porque uma coisa é o projeto, ali que eu mostrei para vocês, outra coisa é você fazer o plano de ação, que é todas as atividades que você vai precisar realizar para o café acontecer. Então você precisa pensar, e aí aqui uma dica legal, parece meio brincadeira, mas funciona muito bem. Eu, pelo menos, quando comecei a trabalhar principalmente com organização de eventos, quando eu tinha que montar um checklist de evento ou um plano de ação, eu imaginava aquele evento, aquela situação acontecendo. Então, às vezes eu fechava o meu olho na minha mesa de trabalho e eu começava, cara, vai ter o bazar, então, para que o bazar aconteça, eu começava a imaginar as coisas, o evento sendo realizado. Gente, isso dá muito certo e à medida que você vai imaginando, vai escrevendo e depois você transfere isso para o plano de ação. Hoje, claro, eu não faço tanto isso, porque a experiência que eu fui vivendo hoje eu consigo estruturar um plano mais rápido, mas no início isso me ajudou muito a estruturar um bom projeto e um bom plano de ação, tá certo? Então fica aí essa dica para você. Esse vídeo encerra aqui. A ideia é que você, ao longo dessas séries que a gente está tratando sobre anúncio querigmático, é que a sua comunidade cresça na evangelização. E como aqui na agência a gente tem muito forte, deseja muito que nós tenhamos o nosso coração na evangelização, eu também desejo aí, e nós desejamos enquanto agência, que a sua comunidade tenha o coração na evangelização e de forma especial no anúncio querigmático. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer a experiência de anunciar o querigma de forma profissional, de forma em que você dê tudo de você, todo o esforço humano, a graça de Deus vai sustentar tudo isso e vocês vão ver um grande crescimento na comunidade. Então não perca tempo, coloque em prática e eu espero que você me mande um e-mail testemunhando das graças de aplicar um bom projeto de anúncio querigmático. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo e eu espero que você possa nos testemunhar esta graça.